Oitavo ano, boa tarde. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Hoje já é segunda-feira, tá? Amanhã é o último dia que eu estou recebendo o trabalho de vocês. Eu já vi o da Luísa, acho que a Luísa está fazendo, não sei se é com a Ana Maria. É muito bonitinho, né? Eu vi só a capa, do livro delas, amei a capa. Espero que o conteúdo do livro esteja ótimo também. Tá? Então amanhã é o último dia para vocês entregarem o trabalho de vocês. E eu não vejo manifestação nenhuma, até agora só das duas meninas. Tá? Então vamos ver até amanhã, né? Não esqueçam que é valendo a primeira avaliação, tá? E o nosso assunto de hoje é da página 115. O assunto é conjunção 1. É apenas assim, rapidinho sobre conjunção, então não vai aprofundar, tá? Ela aprofunda mais lá no final, que já é para a quarta avaliação. Então, conjunção é a palavra invariável que conecta termos que exerce a mesma função em uma oração ou diferentes orações, estabelecendo uma relação de sentido entre esses elementos. Então, a conjunção ela é um dos conectivos, né, que ligam orações, que tornam um texto coesivo, tá? Então, agora vocês vão conhecer as conjunções, não lá para o final é que elas vão ser detalhadamente a sua classificação. Nós temos também a locução conjuntiva. Quando fala de locução, nós falamos de duas ou mais palavras. Chama-se de locução conjuntiva a expressão composta de duas ou mais palavras que funcionam como conjunção. Lá no final, nós vamos conhecer a classificação das conjunções coordenativas. Então, as conjunções que relacionam orações independentes sintaticamente são chamadas de conjunções coordenativas. Então, as conjunções coordenadas, elas são independentes, diferente das subordinadas. As subordinadas, o nome já diz, elas são subordinativas a uma outra oração que é chamada de oração principal. As coordenadas não, elas são independentes, elas não precisam de outra oração para elas poderem existir. Então, as conjunções e as locuções conjuntivas dividem-se em dois grupos, coordenativas e subordinativas. É o que eu terminei de falar. As coordenadas, elas são independentes. E as subordinadas, elas são subordinadas a uma outra oração, que é a oração principal. A classificação das coordenativas depende do sentido que elas atribuem à relação entre orações ou termos da oração. Elas dividem-se as coordenadas em aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Então, elas são 5, as coordenadas: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Então, nós vamos conhecer cada uma delas já lá no final do livro, que já faz parte para a quarta avaliação. Agora nós vamos ver
vagamente para vocês conhecerem somente o nome conjunção. E elas vão aparecer, mas não classificadamente, tá? Então, só voltando, as conjunções, a conjunção, ela é uma palavra invariável. Então, nós temos as 10 classes de palavras, como sempre eu falo. Nós temos 6 variáveis e 4 invariáveis. As variáveis são substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome e verbo. Elas são variáveis porque elas variam em gênero, número e grau. Masculino e feminino, singular e plural e algumas aumentativo e diminutivo. Já as invariáveis, elas não variam nem gênero, nem número, nem grau, que é a conjunção, a interjeição, advérbio. Nós temos também os advérbios que nós sempre lá no 6º ano, nós vimos, sempre vem quando dá tempo, nem toda vez dá tempo, de nós vermos os advérbios, né? Então, os advérbios, eles não aparecem lá no 8º ano, no 9º ano, eles aparecem lá no 7º ano e no 6º ano. Então, as 4 invariáveis são conjunção, preposição, advérbio, conjunção, interjeição, preposição e advérbio. São as 4 invariáveis, tá? São que fazem parte também das classes de palavras, só que 6 variáveis e 4 invariáveis. Então, as conjunções, elas são conectivos, porque elas ligam orações, né? Elas servem para engrandecer um texto, tornar um texto coesivo. É para isso que nós usamos as conjunções, tá? Ela faz parte dos termos coesos, os elementos coesos, que torna-se um texto coesivo. O texto ele tem que ser coerente e coesivo. Coesivo, nós usamos as conjunções, as preposições, os artigos também, né? São elementos coesivos. Então, agora nós vamos ver a atividade que fica na página, começa na página 115. É como eu falei, a classificação delas vem mais à frente, para a 4ª avaliação. Agora, só para você conhecer o que é conjunção, que é uma palavra invariável que conecta termos, isso é, ligam termos, que exercem a mesma função em uma oração ou diferentes orações, estabelecendo uma relação de sentido entre esses termos. Então, a primeira questão. Releia a seguir um trecho do conto O Caixão Quadrangular e responda às questões. Conhecia muito bem as 2 irmãs de White, e que moças amáveis e inteligentes eram elas. Ele havia se casado recentemente, de modo que eu nunca vira sua mulher. Letra A. Segundo este trecho, qual é a opinião do narrador em relação às irmãs do Sr. Watt? 3 linhas. B. A que palavra os termos amáveis e inteligentes se referem? 2 linhas. C. Qual é a função sintática desses termos?
A função sintática, você vai dizer se é adjunto adverbial ou adjuntos adnominais. D. Que palavra é responsável por fazer a ligação entre eles, deixe em 2 linhas. E. Assinale o tipo de relação que essa palavra estabelece entre esses termos. A. Comparação. B. Oposição. Ou C. Adição. Adição é quando soma. Oposição são coisas opostas, contrárias. Comparação já sabe comparar uma coisa com outra. Segunda, releia a seguir outro trecho do texto, o caixão quadrangular, e responda às questões. Achei aquilo estranho, porque soprava uma constante brisa do sul. A. Quantas orações há nesse trecho? Quais são elas? 3 linhas. B. Que palavra é responsável por relacionar essas 2 orações? 2 linhas. C. Que tipo de relação ela estabelece entre essas 2 orações? 3 linhas. D. Das palavras abaixo, qual poderia ligar as orações do trecho acima, sem alterar o sentido dele? A. Ou. B. Porém. C. Pois. Cento e 16. Leia abaixo a tirinha em que 2 passarinhos, o Hector à esquerda e Afonso à direita, conversam sobre o livro que Hector quer escrever. As letras tão pequeninas, meu Deus. Já tenho um tema para o meu próximo livro. Sério? E qual será o próximo desperdício de papel? Engraçadinho. Pare. Não, farei um livro de receitas. E quando começa? Assim que eu arrumar um figurino que caiba em mim. Texto. De que modo Afonso se refere ao livro que Hector pretende escrever? Em sua opinião, por que ele faz isso? 4 linhas. B. Qual é o sentido da frase engraçadinho, utilizada por Hector? 3 linhas. C. Nos 2 primeiros quadrinhos, Hector fala sobre seu projeto de escrever um livro. No terceiro, fala sobre quando começará esse trabalho. Ele inicia sua fala com a expressão assim que, além de conectar as falas do segundo e do terceiro quadrinhos, que tipo de relação essa expressão estabelece entre elas? Assinale a alternativa correta. A. De tempo. B. De condição. C. De causa. D. De proporção. E. De finalidade. E F. De comparação. Página 117. Releia mais um trecho do conto, O Caixão Quadrangular, e responda às questões. Essa ideia me satisfez e pus de parte minha curiosidade por essa vez. A. Leia essas orações separadamente. 1. Essas ideias me satisfez. 2. E pus de parte minha curiosidade por essa vez. Depois da separação,
Alguma oração ficou sintaticamente incompleta, isto é, sem um de seus termos essenciais, justifique sua resposta. 3 linhas. B. A relação sintática entre essas orações é de dependência ou de independência? 2 linhas. C. Que palavra cumpre o papel de unir essas orações? A que classe gramatical ela pertence? 2 linhas. Segunda, indique a classificação de cada conjunção em destaque nas orações, de acordo com o tipo de relação que elas estabelecem, relacionando as duas colunas. A. Aditiva. B. Adversativa. C. Alternativa. C. Conclusiva. E. Explicativa. Primeiro texto, primeira oração. Ele não gosta da ordem, mas obedeceu. Segundo, atividade física melhora a saúde. Logo precisamos praticar algum esporte. 3. Chame-o, pois precisamos conversar com ele. 4. Vamos agora ou nos atrasaremos? 5. Ela jogou e venceu o campeonato. Agora indique qual é o tipo de relação que as locuções conjuntivas a seguir expressam. Ela não só comeu, mas também bebeu. 2 locuções conjuntivas, não só e mas também. Você vai dizer se é aditiva, explicativa, adversativa, conclusiva ou alternativa. B. Amanhã tenho prova, por isso vou estudar. Locução conjuntiva, por isso. Locução conjuntiva que vem formada por 2 conjunções. C. Queria ir ao cinema, no entanto, fiquei em casa. Locução conjuntiva, no entanto. Página 118. Releia um trecho do conto O Caixão Quadrangular e responda as questões. No dia em que visitei o navio, dia 14, Uati, a família ali estavam também para visitá-lo. Assim me informou o capitão, e fiquei esperando a bordo, uma hora mais do que tinha pretendido. Na expectativa de ser apresentado à jovem esposa, mas então recebi uma desculpa. A senhora Watt estava um pouco indisposta e desistira de vir a bordo, o que só faria no dia seguinte, à hora da partida. A. Que frase se organiza em torno do verbo esperar? 3 linhas. B. E qual se organiza em torno do verbo receber? 4 linhas. C. Por se organizar em torno de verbos, como essas frases são classificadas? 3 linhas. D. Que tipo de relação existe entre as 2 frases? 2 linhas. E. Que palavra é responsável por estabelecer essa relação? 3 linhas. Segunda, releia esta oração retirada do trecho acima. Watt e a família ali estavam também para visitá-lo. A. Por que o sujeito dessa oração é classificado como composto? 2 linhas. B.
Que palavra é responsável por relacionar os núcleos desse sujeito? Duas linhas. C. Que tipo de relação ela estabelece entre esses dois termos? Duas linhas. Você vai dizer se é adição, multiplicação, conclusão. D. Classifique a palavra que relaciona os termos da oração acima e justifique. 4 linhas. Terceira, releia outro trecho do texto, o caixão quadrangular. Mas, à medida que sua intencionalidade parecia abrir lentamente caminho no seu cérebro, seus olhos pareciam querer saltar fora das órbitas. Agora observe as orações que compõem o trecho acima para responder às questões. Seus olhos parecem querer saltar fora das órbitas. À medida que sua intencionalidade parecia abrir lentamente caminho no seu cérebro. A. Que expressão é responsável por relacionar essas duas orações? Qual é a palavra que une as duas orações? Duas linhas. B. Qual é a classificação dessa expressão? Que sentido ela estabelece com essas orações? Duas linhas. Quarta. Leia a notícia abaixo para responder às questões. Aos 13 anos, garoto concorre ao governo de Vermont. Ethan Sonneborn tem 13 anos e quer governar o estado de Vermont, nos Estados Unidos. Como não há lei estadual que impeça, ele é oficialmente candidatado a governador, o mais jovem da história da região. O garoto enfrenta outros 2 candidatos e representa o Partido Democrata. O principal tema da campanha de Ethan é mais controle de porte de armas no país, respeito à cultura de caça da região, mas se precisar escolher entre ver meus amigos se divertindo ou envolvidos em um tiroteio dentro da escola, vou optar por uma legislação que os proteja de tiroteios, explicou em entrevista ao canal norte-americano CNN. O sonho do jovem de participar da política é promover mudanças. Surgiu após comprar uma enciclopédia que tinha Robert Kennedy na capa. Ethan tinha apenas 5 anos e passou a admirar o ex-político pela capacidade de reunir as pessoas para lutar por um bem comum. Você não precisa ser um Kennedy ou um ministro famoso para estar na política e promover mudanças. Você tem que gostar e querer resolver um problema. Conta. A sala de aula, porém, é uma barreira para Ethan, por conta da dificuldade de frequentar a escola enquanto faz campanha em todo o estado. Qual a sua opinião sobre a iniciativa desse garoto? Deixe em 3 linhas. B. Releia o seguinte trecho da notícia. Respeita a cultura de caça da região, mas se precisar escolher entre ver meus amigos se divertindo ou envolvidos em um tiroteio dentro de escola, vou optar por uma legislação que os proteja de tiroteios, explicou em entrevista no canal norte-americano CNN. Com que função as aspas foram empregadas nesse trecho? 2 linhas.
Outra bolinha. Observe as duas conjunções destacadas no texto. Que tipo de relação cada uma delas estabelece? Duas linhas. C. Releia mais 2 trechos do texto. O sonho do jovem de participar da política e promover mudanças surgiu após comprar uma enciclopédia que tinha Robert Kennedy na capa. A sala de aula, porém, é uma barreira para Ethan, por conta da dificuldade de frequentar a escola enquanto faz campanha em todo o estado. Assinale a alternativa que indica a classificação de cada uma dessas conjunções respectivamente. A. Aditiva e adversativa. B. Aditiva e alternativa. C. Explicativa e conclusiva. Por quais conjunções ou locuções conjuntivas a conjunção presente no trecho 2 poderia ser substituída sem prejuízo de sentido? A. Porém e mas. B. Mas também, contudo. C. Porque e então. Gente, aí está o vídeo do assunto e explicação da aula de hoje. Mas, se você está fazendo o seu trabalho, não se preocupe com essa atividade, que eu acho que ela é da segunda ou já é da terceira avaliação, tá? Então, não se preocupe com essa atividade. Depois que passar esse período de primeira avaliação, é que você vai responder e enviar sua atividade. Então, se preocupe em fazer o trabalho e até amanhã. Amanhã é a apresentação, tá? Veja bem, vê se você envia seus vídeos. Deixa eu ver como é que estão as aulas amanhã. Amanhã, terça-feira, nós temos 2 aulas, tá? Então, veja bem, no primeiro horário, eu quero estar já com todos os vídeos prontos para vocês fazerem a apresentação de vocês nessas 2 aulas, tá? Eu vou ficar só nessas 2 aulas, só assistindo aos vídeos, anotando os nomes de quem está enviando, tá? Para somar as atividades, ok? Então, amanhã, nessas 2 horas de aula, eu vou ficar só anotando, assistindo aos vídeos, fazendo a avaliação da apresentação para somar as atividades com a apresentação de amanhã, que amanhã é o último dia, tá ok? Então, uma boa tarde e conto com todos os alunos do 8º ano amanhã com seus trabalhos já realizados. Fiquem com Deus.